Onde quer que seja, com Jesus irei. Ele é meu bendito Salvador irei. Seja para a guerra, para a batalha, seja para a campina, para semear. Onde quer. Bem, estamos falando do assunto de crise. O Brasil atualmente se encontra num momento especialmente de crise. E em momentos de crise, quando as coisas, vamos dizer assim, no geral estão boas, a gente vai levando o ênfase, paramos talvez pouco para pensar como que devemos viver, porque quando a coisa vai na direção que já estamos indo, fica fácil, fica mais fácil, exige pouco esforço. Mas no momento de crise, onde temos que parar, pensar, fazer as coisas diferentes, coisas que estávamos acostumados a fazer já não funciona, o ritmo de vida, o patamar de vida que a gente estava vivendo agora é algo diferente. A crise traz momentos de onde estamos ansiosos, de incerteza. O que fazemos? Já abordamos vários assuntos, mas hoje eu quero falar sobre como uma comunidade de fé, uma igreja, como uma família de Deus, como que nós deveríamos enfrentar a crise. Essa crise ou qualquer outra crise. Qual que é a responsabilidade, a oportunidade que a família de fé, que a congregação tem em momentos assim? Bem, infelizmente e ao mesmo tempo boas notícias, a crise atual não é a primeira nem a última. Isso é infeliz porque quer dizer que aprendemos pouco como uma humanidade. Repetimos crises e dificuldades e o negócio fica quase que um ciclo vicioso. A boa notícia é que então já aconteceu isso e Deus já tem falado coisas pertinentes a hoje, que aconteceram no passado e Deus tinha uma mensagem então. Hoje nós vamos estar em Tito, capítulo 1. Paulo então, entre as suas muitas viagens missionárias, entre os esforços e as oportunidades que ele fez, que Deus criou, e no compartilhar da mensagem das boas novas, ele tinha várias pessoas que ajudaram em momentos diferentes, pessoas a qual acompanharam ele, que ele teve a oportunidade de ensinar, mentorear, Tito sendo um deles. E Paulo vai enviar Tito à ilha de Creta para fazer um trabalho lá, para continuar um trabalho lá. Capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. No devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra, por meio da pregação a mim confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. Nós vamos fazer um contraste aqui. Nós vamos fazer um contraste entre líderes políticos atuais e as pessoas a qual Deus capacitou para levar, liderar e compartilhar uma mensagem. Vamos fazer um contraste entre a bagunça que estamos atualmente enfrentando e a responsabilidade da comunidade de fé. E Paulo aqui diz que ele foi eleito, foi escolhido, e sabemos a história, que Jesus escolheu Paulo para especialmente levar a mensagem, o evangelho aos não-judeus. E a mensagem é uma mensagem que deveria levar, que tem como propósito criar em nós uma vida de piedade. Quer dizer o quê? Uma palavra um pouco religiosa, talvez não usamos ela no dia a dia, mas piedade é viver de uma forma diferenciada.
Mas diferenciada como? Diferenciada porque é para ser refletindo o caráter divino. Em outras palavras, viver uma vida de piedade é viver uma vida que reflete o que Deus é, o que Deus espera de nós, o exemplo que Jesus nos deu. Porque tem muita gente tentando viver vida diferenciada. Se tem muita pobreza, tem gente querendo viver vida diferenciada sendo não pobre, rico. Se tem muito jogador de futebol, tem gente querendo viver vida diferenciada sendo o melhor jogador de futebol ou jogar profissional. E assim por diante. Mas esta vida diferenciada é uma vida que é um reflexo do caráter divino. Uma vida de piedade. Então, Paulo diz aqui que ele foi escolhido e enviado para compartilhar uma boa notícia que leva em nós, ou que cria em nós, a oportunidade de piedade. Piedade. E esta piedade é uma fé, é uma vivência de fé, são decisões e obras que fazemos dentro da perspectiva de fé, porque é um conhecimento que é fundamentado na esperança da vida eterna. Em outras palavras, por que eu vivo uma vida de piedade agora? Porque eu estou vivendo rumo a uma eternidade onde vou viver uma existência diferenciada completamente no caráter de Deus. Até então, vou caminhando nesta vida em piedade. E é uma que é fundamentada no que Deus disse. Como que eu vou viver um caráter divino se eu não sei o que é ter um caráter divino? Não pode ser eu e você decide. Quem não é um caráter divino é um caráter do que eu e você queremos ou achamos que um Deus deve ser. E se eu acho uma coisa, você acha outra? Se vamos viver uma vida de piedade, e Paulo está dizendo foi isso para o qual estamos sendo chamados, tem que ser baseado no que Deus nos diz, no que Deus nos reflete, no que Deus nos mostra que é o seu caráter. Faz sentido? Tá. E Deus nos promete uma eternidade, então vivemos rumo a isto, e no devido tempo, Deus foi desenrolando o seu plano. Deus foi mostrando o seu plano até que Jesus veio fazer o que só Deus na carne podia. E eu e você agora, em Cristo, somos uma comunidade de piedade, vivendo uma vida diferenciada da nossa bagunça. Temos uma bagunça aí e vivemos uma vida diferenciada. Tá, mas a bagunça não é só de hoje não. Paulo diz o seguinte a Tito, lembra que ele está numa ilha de Creta. Olha o que está acontecendo nessa ilha. Pois há muitos, capítulo 1, versículo 10, Paulo dizendo a Tito: pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores. Parece talvez uns políticos aí, né? Especialmente do grupo da circuncisão. Em outras palavras, havia judeus. Um dos primeiros desafios da igreja eram judeus que não entendiam o plano de Deus e estavam criticando e tentando corromper a mensagem, tentando fazer as pessoas em Cristo a seguirem a lei de Moisés e falando coisa que achavam certas e falando de uma forma como se fossem certas, mas enganando, enrolando, faladores. Versículo 11: é necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Olha, talvez seja um pouco de generalização, e sei que há exceções, e corremos o risco aí de categorizar quem não deve, mas eu diria que isso aqui talvez seja aí uma descrição justa a muitos dos nossos líderes políticos, será que não?
Pessoas aí falando, enganando, enrolando de forma eloquente, dizendo que vai fazer coisa para o bem do país, que vai fazer coisa para o bem do povo, e aí enrolando por ganância. Lá nos Estados Unidos, vira e mexe, eles mostram uma notícia ou outra aí sobre as dificuldades aqui. Aí eu entro na internet, converso com os amigos, mas eu tive a chance de assistir a votação lá do sim, né? Votação para vamos fazer o impeachment ou não. E aí a pessoa sobe lá e dá aquele discurso. Porque lá tinha que ser tudo no silêncio, aperta o botãozinho aí, só, né? Nos poupe. Mas a pessoa sobe lá em nome do país, em nome dos meus filhos, do futuro, da justiça, blá 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 blá. Sim, céu, olha que país cheio de líderes de caráter. Aí teve uma fulana que nome não sei do que, do meu marido, que sempre lutou pelo bem do país, blá 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 blá. Aí amanhã o que acontece? Está a Polícia Federal lá prendendo o marido dela. Olha, o extremo da enganação. Tinha que prender ela por ter falado aquelas coisas. É um desânimo. E tem líderes lá que estão arruinando famílias no Brasil, estão arruinando o país. Mas aqui não é só em termos políticos não, na verdade aqui era em termos na igreja. Tinha pessoa falando coisa lá como se soubesse o que estivesse falando e na verdade arruinando a família de fé. Eu e você não podemos silenciar os nossos políticos. Temos aí alguns recursos da lei, creio que é certo segui-los e usar dos recursos, mas Paulo está dizendo a Tito aqui, ó, na igreja aí, esse povo não pode ter microfone não. Não pode dar chance a falar que estão falando coisa que não é de Deus e não promove então a piedade. Somos um grupo, uma família, uma comunidade de fé criadas para sermos piedosos. Aí você deixa a pessoa falar que não sabe o que está falando, não leva a piedade. Aí ele... E muitos aí não por motivos de ganância. Versículo 12, ó, o negócio só piora em Creta lá, hein? Um dos seus próprios profetas chegou a dizer sobre os cretenses sempre mentirosos, feras malignas, glutões, preguiçosos. Mas que ânimo de lugar ali, hein? E Paulo conclui, tal testemunho é verdadeiro. É verdade, não é exagero não. Tito, você está no meio aí de uma bagunça, de um monte de um pessoalzinho ali dentro da igreja falando que não sabem, enrolando, gananciosos, e na cultura um monte de preguiçoso, feras malignas, glutões, pessoa que só está querendo o seu. Tire as suas conclusões e comparações ao Brasil aí do jeito que você quiser. Mas estamos numa crise, não é? Olha a bagunça qual Tito tinha ali que lidar e qual a igreja ali tinha que enfrentar. Tá, dentro dessa situação, dessa bagunça, e vamos pensando em nós aqui, dentro da nossa situação e da nossa bagunça, o que Paulo diz a Tito para a igreja fazer e consequentemente para nós? Como que nós devemos enfrentar essa bagunça? Capítulo 2. Vou enfatizar aqui, ó, 4 pontos, tá? 4 coisas que eles deviam fazer como uma comunidade de fé e que creio que nós também devemos. Número 1, falando a Tito, e a mensagem nossa seria a quem está à frente, ensinando, pregando, liderando, está à frente de qualquer coisa nessa comunidade de fé. Presta atenção. Você, porém,
Fale o que está dentro, está de acordo com a sã doutrina. Uma frase só. Você, porém, que está liderando, que está servindo, que está influenciando a comunidade de fé, que foi criada e chamada para ser piedosa, você tem a responsabilidade de ensinar, corrigir, ajudar, servir dentro do que Deus disse. Dentro de uma sã doutrina, em outras palavras, dentro de uma mensagem com saúde. Não ensina coisa doente, não. Uma mensagem com vírus, contaminada pela sua opinião, pela sua vontade, pela sua interpretação do que você acha que está certo, como estavam fazendo os judeus ali, tentando ensinar uma mensagem originalmente de Deus, só que contaminada. Em Cristo, que legal, só que você tem que seguir a lei de Moisés, contaminando a mensagem. Você, no entanto, que está à frente, que está servindo, que tem alguma oportunidade de influência, olha, muita seriedade aqui. Vai abrir a boca, que seja o que Deus disse. Não vai impor sua opinião. Porque se é a sua opinião e é a minha opinião, não vai criar nas pessoas um caráter divino. Você vai criar nas pessoas um caráter da minha opinião. Olha, eu posso aí ter alguns talentos e humildade é um deles, mas não me siga não. Não reflita o seu caráter no meu caráter. Vamos juntos refletir e ajudar um ao outro ao caráter divino, então a piedade. Porque a solução a esta comunidade para influenciar a crise não pode ser o meu e o seu caráter. Tem que ser um caráter divino, uma comunidade diferenciada porque reflete Deus. Número 2. Mas e o resto de nós, vamos dizer assim? E aí, faz o quê? Senta e fica esquentando o banco? Tito, você que está à frente, ou qualquer um aí que está influenciando e vai então influenciar dentro da vontade e mensagem correta de Deus, ensine homens mais velhos a serem moderados. Fiz o ponto hoje de manhã na aula aí que creio que estou envelhecendo. O motivo sendo, me encontro de uma forma mais moderada. Cada coisa que eu falei na minha juventude, assim, alata o negócio. Inclusive no futebol, chutava muito mais, agora estou moderado. Creio que é maturidade, delícia, mas tudo tanto faz. Quem viveu mais por essa experiência e por estar mais à frente no caminho da piedade e do caráter de Deus, viva de uma forma que reflete isso e uma forma que não é assim, as coisas no exagero, na reação, no já pingou na frente e chuta. Precisamos, para uma comunidade de piedade, precisamos de pessoas que são mais velhas, vivendo uma vida moderada, uma vida de reflexo, uma vida de contemplação dentro da palavra de Deus, o que precisamos nesse momento. E aí você vai vivendo esta vida e assim ajudando a comunidade de fé a ser mais piedosa e a comunidade de fé sendo mais piedosa, sendo uma boa influência numa sociedade em crise. Uma sociedade em crise. Viva os homens mais velhos de uma vida digna de respeito. Respeito porque você está vivendo uma vida moderada dentro da piedade de Deus, sensatos e sadios na fé. Pessoa mais velha tem que ser um exemplo de fé, precisa ser um exemplo de fé. E tudo isso dentro de um amor e perseverança. Olha,
a jornada de fé não é um momento, não é uma decisão, é uma jornada de perseverança, porque é difícil. Se não é crise de hoje, é crise de amanhã. Se não é um problema hoje, é 2 amanhã. E tudo isso, o que motiva o povo, os líderes lá fora inclusive aqui, é ganância. Creio que isso é uma afirmação correta de muitos dos nossos líderes brasileiros, que estão sendo aí, polícia aí por causa de dinheiro sumindo. Ganância. Sabe o que motiva ou deveria motivar os que estão servindo e influenciando nessa comunidade? Amor. Estão à frente dentro da mensagem de Deus. Número 2, homens mais velhos têm uma grande responsabilidade nessa comunidade. Número 3, não é só homem mais velho não. Semelhantemente, você que está à frente ensinando o povo de Deus, servindo o povo de Deus, influenciando o povo de Deus a serem piedosos, faça isso também especificamente ensinando as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver. Reverente a Deus. Reverência não é fraqueza, reverência não é ser abusada, reverência não é coisa de escravo, reverência é parte do caráter divino. Deus que veio ao mundo reverente a Deus e serviu de forma reverente até um sofrimento para o nosso benefício. Se você vai achar que reverência é coisa de fraco, você está zombando do sacrifício divino na cruz, porque foi de reverência ao plano de Deus. Mulheres precisam ser exemplos de reverência, a serem reverentes na sua maneira de viver e não caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho. Olha, se isso está especificado aqui é porque estavam fazendo errado lá. Creio que um problema atual do Brasil não é mulher bebendo, mas primeiro de tudo ele especifica aqui, e se aplica a você, ótimo. Mulher não deve ficar no cantinho lá caluniando, fofocando. Olha, você viu o que a outra fez lá, você viu que não sei o que, você viu o que o líder fez lá. Isso aí é o que o povo faz lá fora. Se caluniar, se fofocar sobre os nossos políticos, melhorasse os nossos políticos, o Brasil devia ser país número 1. E me ponho nesse culpado aí, que eu também falo mal dos líderes aí. Vira e mexe a oportunidade que tiver. Mas não ajuda. Nesta comunidade de fé, caluniar não melhora. Não é o caminho. Tem algo de errado? Sabemos como devemos ir. Vamos lá e conversa com a pessoa, vamos ajudar, vamos ali na graça, na verdade, na paz, no encorajamento, nós vamos ajudar. A fazer o quê? Viver uma vida de piedade. Mas caluniar não leva ninguém a uma vida de piedade. Por que você criticou os meus esforços? Por que você julgou os meus motivos? Por que você falou mal da minha família, da minha esposa e dos meus filhos? Olha, obrigado, irmão. Agora me motiva a ser mais como Deus. Assim não. Se você não pegou o sarcasmo, aí você está dormindo. Não é assim. Mulher não pode ficar caluniando. Na verdade, deveria então ser capaz de ensinar o que é bom. Pessoas mais velhas, homens e mulheres, têm a responsabilidade. Não faz diferença se tem título ou não tem título. Nesta comunidade, pessoas mais maduras na piedade têm a responsabilidade de ensinar os outros, de ajudar. Se é uma senhora aí que está casada já há um bom tempo, criou filhos, e vê gente que aí novinho está se casando, você sabe das dificuldades. Chama a moça ali do lado, olha, deixa, e vai ajudando.
Precisa ser assim. Assim, mas você tem que ser uma pessoa de piedade. Senão não ensina ninguém não. Se o seu talento é criticar e caluniar, fica quieto. Isso aí deixa para você. Mas se você é uma pessoa de piedade, tanto homem quanto a mulher, aqui em específico a mulher diz: assim poderão orientar as mais novas, a amarem seus maridos, os seus filhos, a serem prudentes e puras, e serem ocupadas em casa, serem bondosas, sujeitas ao seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja defamada. Ah, mas esse negócio aí, sujeição, não sei o que. Ah, é? E o jeito que o pessoal está vivendo o casamento aí fora, tá melhor? Quem está lá fora está com sucesso no casamento e na igreja está ruim, porque a sujeição é coisa ruim. Então, se é o caso, segue lá fora. Sabemos que não é o caso. Lá fora é crise. É crise política, financeira, relacional, faz a lista, é crise. Uma vida aqui, a comunidade divina, vivendo uma piedade divina, é a solução. E número 4, jovem pessoa quer escapar, né? Ainda não. Da mesma forma, os que estão à frente, inclusive os homens mais velhos, as mulheres mais velhas, que estão influenciando de uma maneira ou outra, encorajem os jovens ao quê? Encorajar o jovem a ter bastante energia. Não, isso aí vem sozinho. Encorajar o jovem a ser o quê? Prudente. Porque não vem fácil a jovem. Jovem faz decisão no impulso, na reação, vamos dizer assim, no tapa da coisa. Tem emoções fortes, decisões rápidas, coisas assim, bem que eu aguento. Quem está mais longe, mais à frente no caminho da piedade, tem que então ajudar o jovem a ser prudente, a tomar decisões cautelosas, decisões dentro de uma reflexão. Sabe por quê? Porque decisão que você toma hoje, você vai aguentar amanhã. Os jovens que estão aí na faculdade estão tomando decisões, cientes ou não, que vai influenciar o resto da vida e provavelmente a eternidade. Não podemos deixar essas decisões ao acaso, à boa sorte. Temos a responsabilidade de ajudar os jovens a serem prudentes. Em tudo, seja você mesmo, falando a Tito, mas o ponto reflete, um exemplo para os jovens. Todos nós que somos mais velhos, precisamos ser um exemplo, fazendo como? Boas obras. Não é só falar, tem que viver. Jovem não é bobo, é inexperiente, não é bobo. Se ver você fazer decisões boas que levam a consequências boas, uma vida de piedade, e a piedade tem boas novas a isto, jovem segue. Jovem segue. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use língua sadia contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a vocês fiquem envergonhados por não poder falar mal de nós. Tem cristão que facilita para o povo, o mundo lá fora criticar, viu? A gente tem que ver que ajuda. Fala mal aqui, ó, e a gente cria oportunidade. Temos que ser uma congregação, uma comunidade de fé que vive de uma maneira que na verdade reflete a piedade e atrai pessoas que estão em outras comunidades em crise. O pessoal lá diferente, e vem para ver. Muitas vezes a gente age de uma forma que faz o oposto, empurra a pessoa mais longe. Olha, no momento atual que o Brasil está em crise, se a igreja está empurrando gente para a crise, tem que estar muito ruim aqui dentro. Muito ruim.
Poderíamos até, vamos dizer assim, agradecer os nossos políticos a criar um contraste tão óbvio, tão real, tão forte, que a igreja é para estar se sobressaindo. Mas só se a gente estiver vivendo uma vida de piedade. Então, qual que é a responsabilidade da comunidade de fé aqui, em tempos de crise? Devemos seguir a sã doutrina de Deus. Homens mais velhos têm uma responsabilidade a viver de uma maneira sadia, de uma maneira piedosa e influenciar outros. Mulheres mais velhas igualmente têm uma responsabilidade, e temos que também estar trabalhando para com os nossos jovens. Para com os nossos jovens. E finalmente, capítulo 3, versículo 8. Paulo diz o seguinte a Tito e a nós: fiel é esta palavra, e quero que você, Tito, e nós, afirme categoricamente estas coisas, as que a gente já falou, para que os que creem em Deus, nossa igreja aqui, se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis. Temos que ser uma comunidade que não só fala, mas uma comunidade que vive. Porque sabe quem só fala? Político, líder lá fora. Fala, mas não faz. E por não fazer, cria uma crise, ajuda a perpetuar uma crise, traz sofrimento ao povo. Mas nessa comunidade de fé devia ser diferente. A gente não só fala, na verdade a gente deixa Deus falar e a gente faz. E fazendo, vivendo uma vida que reflete o caráter de Deus, uma vida de piedade, há boas consequências. Criamos uma comunidade que, do que contribuir à crise, ajuda. E que vai eventualmente progredindo rumo a uma eternidade com Deus. Está aí o que devemos estar fazendo em tempo de crise. Tempo de crise. Mais uma vez, agradeço a oportunidade. Espero que tenha sido uma semana boa para vocês, como tem sido para nós. Creio que depois de algumas coisas aqui, uma oração final, o grupo vai se apresentar mais uma vez. So after the closing prayer, you guys will come forward, sing some songs.
pois contente estou. Onde quer que Deus me mandar, perto do meu Salvador eu quero andar. Seja pois pra onde quer que me levar, acharei com ele ali meu doce lar. Onde quer que seja, sempre cantar.